Mas a casa, ela, pelo alvará de funcionamento, que a gente sabe que está cheio de problemas nesse alvará, a gente até vai discutir aqui também, ela comporta um número X de pessoas. Esse número era respeitado? Eles respeitavam esse número de pessoas? Nunca foi respeitado, a casa sempre foi superlotada, tanto que o lema das festas lá, casa boa é festa cheia. Como é que é? Casa boa é festa cheia, ou seja, tinha que ter superlotação. Sempre teve, nunca foi respeitado. Inclusive, assim, além dos ingressos que eram vendidos, tinha aquela questão da influência da amizade. Então, por exemplo, assim, pessoas que conheciam o Kiko, ele ia colocando pra dentro da festa. Ia enfiando lá dentro. Ia entrando. Ou seja, mas isso era costumeiro, isso sempre acontecia. Sempre aconteceu. E aí o que acontece? Cada vez perturba mais os seus vizinhos. E aí ele começou a receber notificação, inclusive do próprio Ministério Público, que ele precisava ali tomar providências para acabar com essa perturbação do sossego. E é aí que o Kiko vai fazer uma reforma, correto, na boate? Sim, uma reforma que, tipo assim, pelo que eu sei, meio que da cabeça dele, né? Porque ele... Contratou um arquiteto? Parece que ele que contratou esse arquiteto, só que o arquiteto disse que não seguiu as ordens. Não seguiu as ordens, tipo, é um tirando a responsabilidade de cima do outro. Mas a gente, como trabalhava lá, a gente não sabia dessa questão que no teto era um colchão. Tanto porque quando a gente entrava lá, a gente só via aquela coisa preta no teto, não sabia o que era. Não sabia o que era? Não sabia o que era aquilo dali. Mas antes, você trabalhou na boate antes dela sofrer a reforma? Sim, ela não tinha aquilo antes. Ela não tinha aquilo antes? Ela não tinha aquela parte ali do colchão e nem a parte de trás. A parte de trás era fechada. A parte de trás era fechada. Isso. Agora, explica pra gente. Ela sofreu várias reformas, né? E a gente nitidamente vai mostrar aqui para as pessoas também que eles estavam muito mais preocupados com a questão da estética, você me corrija se eu estiver errada, do que com a questão da segurança. Então, é aquela coisa, né? Por fora, bela viola, por dentro, uma maquiagem, né? Que assim, ó, a questão, um dos fatores que agravou mais a questão da Boate Kiss foi a questão do extintor. Por quê? Porque uma das preocupações do Kiko era a questão da estética da boate. Então, o que acontece? Lá não tinha extintor na parede. Então, eles escondiam, tinha os locais que não era todos os funcionários que sabiam, alguns sabiam, no caso eu sabia onde estava, que costumava ficar embaixo do palco ou se não no bar. Eram os locais que ficavam os extintores. Então eles não deixavam na parede por dois motivos, questão de estética e outro por conta de briga. Ou seja, é um perigo absurdo, né? Porque pelo regramento do Corpo dos Bombeiros, você não pode mexer no local pré-determinado por eles, aonde esses extintores precisam ficar. E vamos lembrar que são sempre dois, né? Porque são vários tipos de fogo que podem acontecer. Mas até antes da gente chegar ali, porque assim, a gente viu, enfim, nas cenas, depois do incêndio, que a questão ali, nitidamente, Rodrigo, você tinha aqueles guarda-corpos, né, que não permitiam que as pessoas avançassem. A minha pergunta para você é, quando a boate sofreu a reforma, aqueles vários guarda-corpos já existiam ou aquilo foi colocado depois? Na primeira reforma tinha, mas não era na mesma quantidade que tinha antes. Se tornou, que na verdade depois da última reforma aí que se tornou um labirinto de vez, porque eles além de ter ampliado, eles começaram a cercar mais a boate com os guarda-corpos. Cercaram mais as... Cercaram mais. Então, assim, explica para as pessoas, é lógico que a gente aqui não tem exatamente o croquis exato, mas é uma coisa que eu perguntei muito para o Rodrigo, né? A pessoa, ela vinha de uma fila, olha só, gente, uma fila extensa, né? Vocês vão conseguir ver as imagens aí, e elas entravam na boate, é isso? Elas precisavam pegar uma comanda. E quando elas entravam, já existia aqui um guarda-corpo. E vamos lembrar que não é um guarda-corpo tipo esses de aeroportos que a gente mexe, coloca num lugar e no outro. Ele está chumbado no chão. Chumbado no chão. Exatamente, está chumbado no concreto, ou seja, ninguém vai tirar aquilo ali dali. Aí ela passa, ela vai pegar uma comanda, correto? Daí ela vai chegar na porta, daí vai ter um segurança que vai revistar ela. Tá. Aí ele abre a porta, libera a passagem dela, daí ela vai passar pelo outro guarda-corpo.
até conseguir ter acesso à casa. Ou seja... Só que quando ela tem acesso à casa ainda, ela tem acesso aos bares, ela não tem acesso à pista. Então, para ela chegar na pista, ela ainda vai descer um degrau, passou esse degrau, é mais um guarda-corpo e chegou na pista de dança. E aí o que acontece? Então, a gente passou toda essa porta, então aqui ela vai entrar, tem tipo uma pré-sala, aqui no fundo tem um bar, é isso? Um bar, a gente... daí atrás o banheiro. Atrás é o banheiro e do outro lado... É a pista de dança. É a pista de dança. Aí a minha pergunta para você, tem saída de emergência? Não, tinha não. Não tinha saída de emergência. Então, num dia normal, Rodrigo, antes de acontecer toda essa tragédia, a pessoa entrou, consumiu bebida, nananana, ela quer ir embora. Quer ir embora, já acabou, já deu para mim, quer ir embora. Como é que ela sai pelo mesmo lugar onde ela entrou, tem uma outra saída? Como funciona isso? Sem a tragédia, ela tem uma passagem única, que é uma pessoa por vez. Ela tem um controle de fila, que daí é um caixa que ele é separado, que ele fica próximo onde que era a mesa do DJ, só que tu entra pelo bar, mas tu vai sair pela pista de dança. A saída ela fica pela pista de dança na lateral. Só que ela é uma passagem única, pode passar só uma pessoa por vez. Só passa uma pessoa, por vez. Então, olha só, a média, né, que seria possível, a capacidade ali seria de umas 640 pessoas. Okay? Que seria a capacidade permitida. Mais do que isso, aquele espaço já estaria, vamos dizer, no alerta amarelo. O que acontece? Naquela noite, o que se sabe é que nós tínhamos mais de 1.000 pessoas ali dentro. Então, e é muito impressionante, porque essa fila que a gente vê do lado de fora, olha a fila que se forma, e até uma fila ordeira para que as pessoas entrem, você imagina... essa quantidade de gente para sair toda ao mesmo tempo. Então, assim, já é complicado a gente imaginar como é que isso era feito. É lógico que a gente sabe que nem todo mundo sai no mesmo momento, as pessoas saem em horários diferentes. É rotativo. Mas, digamos, se 50 pessoas quisessem sair ao mesmo tempo, já teríamos ali um congestionamento de pessoas, correto? Sim. Tanto que acontecia quando quem deixava para ficar para o final da festa. Então, às vezes, a festa terminava entre 5, 6 horas da manhã. A gente, às vezes, ficava ficando muito mais do horário combinado por conta das pessoas que ainda estavam pagando. Ou seja, então, se acabasse mais ou menos que horas? Umas 4? Digamos, se acabasse 4 horas, eu ia sair 7 horas da manhã de lá, às vezes. Olha só, de 4, ele ia sair às 7 horas para dar tempo de todas as pessoas saírem, porque sempre acontecia problemas. Acontecendo problemas, e a gente sabe, é lógico, né? Sempre tem, às vezes, alguma pessoa que resolve arrumar uma confusão, uma pequena briga, ela precisa ser contida. Mas aí vamos voltar de novo para essa questão dessa reforma, porque aí ela passa por uma reforma acústica para diminuir aquele problema, porque inclusive eles foram notificados pelo Ministério Público. E a informação que todos nós recebemos é que eles fecham todas as janelas, porque é uma maneira, inclusive, de tentar diminuir a vazão de som. Todas as janelas dos banheiros foram fechadas, é isso, Rodrigo? A casa ela ficou toda blindada, ela não tinha uma saída para... A única passagem que tu via era a porta de entrada e a porta de saída. O resto foi tudo colocado umas madeiras. Foi fechado com madeira, tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Tanto que no dia da tragédia, uma das maiores dificuldades para conseguir quebrar a parede foi por conta dessas travas que eles colocaram. Gente, é um absurdo, porque é assustador. Ou seja, você estava numa caixa que só tinha uma entrada, que é bem complicada ali, muita gente tentando entrar, e depois a saída é mais complexa ainda, porque aí tinha a questão do pagamento. Então, a entrada que teria uma vazão maior de pessoas, ela é diminuída para que eles tenham certeza que todas as pessoas que passaram por ali pagaram as suas comandas. Essa era a questão, o pagamento da comanda. Essa que era a ideia. E daí, quando a pessoa efetuava o pagamento, ela saía pelo mesmo lugar onde que ela entrou. Quando ela conseguia, terminou de pagar lá. E tudo fechado. Tudo fechado. A casa toda fechada. E ele fez, enfim, aí ele achou que aquilo ficou bom, é uma pessoa completamente irresponsável.